Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos, eu sou esquizofrênico e venho aqui falar com vocês sobre o assunto, sobre alguns relatos meus. Eu fico falando umas coisinhas, contando histórias, né? E hoje me senti bem para poder gravar. Hoje até saí do quarto, hoje não tinha ninguém me perseguindo. Minha esposa está aqui comigo, mas vou falar para vocês que sobre um assunto polêmico, né? A esquizofrenia é um assunto polêmico que não é todo mundo que quer ser ou ter uma pessoa uma pessoa com essa doença, né? Ela pode ser tanto genética, você pode nascer com a doença, como você pode adquirir por uma infelicidade, né? Isso fica aí o alerta aos jovens que ficam usando entorpecentes, né? Principalmente o crack, que não foi o meu caso, e explicar que existem vários tipos de doenças mentais, né? Então, por isso que existe o CAPS, o CAPS e existe o CAPS AD, que é álcool e droga. Mas só que esse tipo de esquizofrenia já são outras formas de doenças mentais, porque foram levadas pelo uso de, de tóxicos, né? De drogas, né? Vamos dizer assim. Que não é o nosso caso, pessoas como eu e outros colegas meus que tivemos internados em algumas instituições pelo Brasil afora. Que é o outro, que é um outro detalhe, tá, que está acontecendo, uma infelicidade. O Brasil tá devendo muito isso. Tem uma denúncia feita, no YouTube, né, por uma equipe de reportagem, onde está tendo depósito de doentes mentais. Largam o cara lá, não dão medicamento pro cara. Enfim, é uma barbaridade que está acontecendo, que não é o caso de outros estados que já foram implantados o CAPS, onde o cara tem acompanhamento, tem medicação, tem psicólogo, tem psiquiatra que analisa caso a caso, que foi a minha situação, onde eu quero agradecer muito uma psiquiatra que cuidou de mim, a doutora Adriana, que analisou a fundo o meu caso e acertou a medicação, né? Então não pense vocês que todo dia o cara tá assim para conversar, o cara tá todo dia. Não, acontece, tá? Tem dia que você tá meio, por mais quieto que você se encontre, por mais resguardado que você se encontre, sempre a cabeça tá, né? Como eu disse hoje mesmo, eu graças a Deus não vi ninguém me perseguindo. Esse é um exemplo, tá? Esse é só um exemplo, tá? Então, outra coisa que é interessante dizer, que é polêmico, é com relação à religião. Aí eu vou tocar num ponto que pode não agradar a muitos, que é o fato da religião. Nós sabemos que existem muitas igrejas sérias nesse Brasil e pelo mundo afora. Existem igrejas sérias, existem bons pastores, né? Como existem boas igrejas, bons padres, né? Bons espíritas. Mas vamos falar principalmente dos evangélicos. Existem então igrejas muito sérias, bons pastores, mas também existem, por uma infelicidade, um filho da puta ou outro. Desculpa a sinceridade para quem está me ouvindo. A minha intenção não é defamar a religião de ninguém, mas eu estou falando de um membro ou outro que às vezes cai na vida de um esquizofrênico, que foi meu caso, né? E outros colegas meus
que eu falo brincando, colegas de Gardenal, né? Quando minha mãe sentiu que tinha algo diferente comigo, ela comentou isso com uma vizinha, por uma coincidência ela era de uma determinada igreja, e uma pessoa de cabeça pequena, ela falou para minha mãe que eu precisava ser levado a essa igreja, a uma igreja, ou para um pastor, porque eu estava carregado de demônio. Veja só o pensamento da pessoa. Isso me marcou muito. Eu estava começando a ter delírios e começando a desmaiar, porque eu sou também epilético, tá? Que é um outro detalhe que o Papa, acho que o Papa deveria, aí eu já estou falando da Igreja Católica, o Papa deveria pedir perdão ao mundo, aos epiléticos, tá? Porque se você fizer uma pesquisa séria, vai ver que eu estou falando a verdade. Infelizmente, principalmente na Idade Média, os epiléticos eram queimados em fogueiras porque eram considerados pessoas carregadas de demônios, como acontecia com as bruxas, né? As mulheres que eram diferentes. Então queimavam-se as mulheres e etc. E queimavam-se então os jovens, as pessoas, os epiléticos como endemoniados, né? E acontecia também com, enfim. Então a Igreja Católica tá devendo essa aí pra gente. Então o pastor, caí na mão de um pastor, e o pastor me batizou de novo. Eu sou batizado 2 vezes, para vocês terem uma ideia, né? Eu sou batizado na Igreja Católica e sou batizado por essa criatura, né? E vocês acreditam que o cara me exorcizou? Eu fui exorcizado. Com isso acontecido, minha mãe viu que não funcionou, não deu certo, né? A coisa não correu bem assim. Aí ela foi obrigada a me levar num médico, onde foi feito vários exames sérios, onde constatou a minha epilepsia. E o doutor já tinha explicado para ela que eu tinha um comportamento um pouco diferente. Para mim, jovem, mesmo assim, era um pouco diferente. Então eu comecei a tratar de epilepsia com 13 anos. 13 anos já, mas já vinha, né? E com relação à esquizofrenia, a minha primeira visão eu tive pequeno, muito pequeno, 6 anos, 6 e pouco, um troço apareceu na beira da minha cama, pronto. Aí eu fui, né, ao encontro do meu pai e da minha mãe no quarto deles, fui lá incomodar eles, e meu pai pegou uma arma e já foi lá ver se não era ladrão, etc e tal, mas já era o começo, já era o início, né. Então eu estava falando da igreja, né. Igreja, infelizmente, acontece uma ou outra, tá? Então, tirando de lado as igrejas sérias, né, para que eu não seja mal interpretado. Então tem um ou outro que faz isso com a gente, faz isso com a pessoa que tem problemas mentais, que tem doenças mentais, tá? Que são mais de 100 tipos. Tá? Se você fizer uma pesquisa, falar com um psiquiatra, falar com uma psicóloga, ela vai confirmar isso para você, você vai ver que eu não estou aqui delirando nesse momento. E o cara me exorcizou. Então acontece muito de você ir até a religião, uma certa determinada religião, aí o cara pegar e falar para você, ou pro teu cuidador, pra tua cuidadora, que você tá curado. Que fulano de tal te curou, né? E que você não precisa mais de medicação, que você não precisa mais ir ao médico, que você já tá curado, enfim, coisas assim. Aí o que acontece? Você para de tomar, deixam de te dar medicação, você para de tomar medicação, cara, e a coisa complica. Aí volta tudo de novo.
Porque, infelizmente, uma infelicidade, a esquizofrenia, é, a AIDS, alguns tipos de câncer, enfim, algumas doenças crônicas, não tem, a diabetes, não tem cura. Desculpa, mas não tem cura. Até que prove o contrário. Uma coisa é fé, outra coisa é fato. Então, não tem cura. Aí nós somos obrigados a tomar medicação. Temos que tomar a medicação. E dessa maneira aconteceu comigo, acontece com outros colegas, tá? E houve o caso de uma colega, por exemplo, que se matou. Lá do CAPS, tá? Fizeram isso com ela também. Eu estava no CAPS, eu comecei a tratar desde 2002. E marcou muito pra mim. Uma colega pegou e se suicidou. Se matou. Se matou porque ela não teve apoio. Não teve apoio de família, não teve apoio de ninguém. Que é o que acontece. Porque é engraçado isso, né? A gente vê... É muito interessante você ver na novela das 6 homem beijando homem, mas você não aceita daí ter um louco na família, né? Fala de uma forma muito grosseira sobre a nosso respeito, nos chamando de louco, né? Que louco, infelizmente, é aquele cara que tá largado, jogado, sem medicação. Se você pegar o cara, der um banho nele, recolher ele, der medicação, com o tempo ele vai voltando, ele vai se restabelecendo, né? E vai tendo aquela coisa. Porque você, ninguém quer ter pra si. Né? Todo mundo fala, ah, que bacana, pô, viado é legal, uma lésbica é legal, né? Um esquizofrênico é legal. Mas e se fosse com seu filho? Não, meu filho não. Não, aí não. Então essa é uma triste realidade que acontece. Aí você tem o preconceito. Não pense você que foi meio fácil eu tomar coragem de vir até aqui, pegar o meu celular e fazer uma gravação como essa, falar sobre o assunto, falar de mim, me expor. Porque infelizmente a gente sofre preconceito. Se eu chegasse ali na esquina e falar, ó, galera, eu sou esquizofrênico, pronto. Lascou tudo. Então eu já sofri preconceito por ser adotado. Tem gente que, né? Eu já sofri preconceito por ser de cor, porque eu sou pardo, não sou branco. Né? É uma realidade do país isso, não é minha, é do país inteiro. Né? Sofri preconceito por ser esquizofrênico, sofri preconceito por ser epilético, né? Enfim, você sofre algum tipo de preconceito. Então ninguém quer ter um filho louco, ninguém quer ter um marido louco, ninguém quer ter uma esposa louca, ninguém quer ter uma sobrinha louca, ninguém quer ter um cunhado louco. Isso é fato. Né? Então eu peço, em nome de todos os meus colegas, meus amigos de Gardenol, que haja um pouco mais de respeito. Porque nós não pedimos para nascer assim. Ninguém pediu. Ninguém sonhou isso para você. Ó, eu já tive uma vida normal. Já fui músico. Pode ver no meu portal, né? No meu canal, quer dizer. No meu canal eu mostro o trabalho meu. Então já fui músico, já fui fotógrafo, já fui técnico em informática, enfim. E já tive uma vida normal, como todos, né? Entende? Então a gente tem uma vida normal também, entre aspas. Só que chega um momento que se agrava. A doença toma conta
Isso ninguém quer, né? Então é meio triste hoje um certo religioso qualquer, tá? Que não é, que eu acredito seriamente, digo às pessoas, que não é a maioria, tá? Ele, infelizmente, ele não representa, tá? A seriedade das igrejas, tá? Então, por uma infelicidade, um ou outro doido lá dentro pega e fala para você, para de tomar remédio, você está curado. Parece estranho do jeito que eu tô falando, mas acontece. Só que você que está me assistindo, que de repente conhece um cara desse, ou você talvez seja um desses, você não sabe o que é tomar uma tarja preta. Você não sabe o dano que ela causa ao teu organismo, porque você vai ter que tomar isso pro resto da vida. Como é o caso de quem tem AIDS, por exemplo. AIDS não tem cura, mas tem controle. O cara tomando o remédio direitinho, ele vai viver. Diabetes não tem cura, mas tem controle. Se ele tomar o remédio direitinho. Então muita gente que tem diabetes nesse momento tá me vendo, sabe que eu tô falando a verdade. Se ele tomar o remédio direitinho da diabetes, só o pau. Vai viver bem. E a esquizofrenia tem disso também. Tá? Então há casos mais leves, há casos médios e há casos mais graves. Então cada caso é um caso. Então não pense em você que existe a fórmula mágica, que tudo que é uma coisa resolve para todo mundo. Não, não é assim. Para chegar a esse ponto de eu estar falando nesse vídeo, dessa forma que você está me vendo, levou 15 anos de tratamento. 15 anos. Minha família ficou sem notícias minhas. Porque eu moro em determinado estado, eu moro no Paraná, hoje, né? E minha família mora no estado do Mato Grosso do Sul. E eles, infelizmente, não tiveram notícias de mim por muito tempo. Talvez alguém até pensou, ou talvez morreu, ou talvez não quer mesmo falar com a gente. E não foi isso que aconteceu. Eu, né, tive a oportunidade de ir para o Japão, porque sou filho de japonês, né? Tenho uma família maravilhosa, quero deixar isso bem claro, tenho uma família maravilhosa, mas aconteceu dessa maneira. Então eu peço para você que é cuidador, você que é cuidador ou cuidadora, né? Tanto faz, se é o seu pai, se é a mãe, se é o tio, se é a cunhada, seu cunhado, se é o seu marido, tá? Então tem que dar a medicação corretamente, até que essa pessoa retorne, volte e passe a tomar a medicação sozinha, comece a entender as coisas. Eu melhorei um pouco mais a partir do momento que eu entendi que eu não era o único. Foi quando eu estava dentro do manicômio. Eu também vivi essa experiência. Vivi 1 ano e meio no manicômio, no CAPS. E pode dar o nome que quiser, gente. Tá? Eles trocam o nome, fazem a coisa, mas onde tá cheio de doido, entendeu? É manicômio e acabou a conversa. Então, pode parecer grosseria da minha parte, mas eu tô sendo realista, né? Então a gente viveu 1 ano e meio lá, tratando. E quando eu estive lá, quando eu voltei, eu me toquei que eu não era o único. Eu não era o único caso. Ah, então não é só eu. Pô, bacana. Opa, já começou ali. Opa, não sou eu. Então comecei a tomar, fui ser tratado
eu com a minha turma, por uma psiquiatra chamada Adriana, e ela estudava. Isso eu tô falando pra você depois que voltou, tá? Naquele momento eu tava. Mas ela foi estudando caso a caso, passo a passo, né? E cada um ela ia aplicando um tipo de tratamento, mediante a cada gravidade do assunto, cada gravidade da. E foi aí que eu fui tendo melhoras, boas melhoras, né? Hoje, os médicos deixaram bem claro pra mim que é tipo assim, eu sempre vou ter alguma coisa ou outra. Infelizmente não tem jeito. Volta e meia eu vejo um vulto aqui, uma besteira ali, e a gente tenta ignorar. Ou tem dias que eu espiroco mesmo, tem dia que eu tô, tá? Então é por isso que não tem condições a gente ter uma vida normal. As pessoas acham, por uma ignorância, acham que não, o cara é obrigado. Ele tem que não, sabe, o cara tem esquizofrenia, o cara toma remédio, o cara, enfim, aí ele é obrigado a ser normal. Não é, meu amigo. O cara tem uma doença de nascença. Ele não vai ser normal, porque ele não é normal. Ele é um doente mental. Então respeite isso. Entendeu, sociedade? Esse que é o problema nosso. A falta de respeito. E a falta de respeito dos políticos. Está acontecendo. Interior de São Paulo, interior de Goiás, interior de. Enfim, outros lugares. Não vou comprometer os outros estados, mas está havendo locais que são depósitos de doentes mentais. Não dão medicamento pro cara. Pega o cara, joga lá dentro. Acabou. Não é igual os locais que a gente tem CAPS. Que são sérios. Os CAPS são instituições muito sérias. Então quem tem, quem usa, quem precisa, sabe disso. Sabe que eu estou falando a verdade. Então, fica aí meu relato. Fica aqui meu depoimento. Tá? Volto a dizer que não foi fácil eu tomar essa coragem de chegar aqui e colocar isso em vídeo para você. Tá? Eu acho que isso é válido para quem está fazendo psicologia, para quem está fazendo psiquiatria, né? E para quem tem um parente ou outro, né, que por uma infelicidade ou outra tem doença mental e precisa disso. Então, para chegar a esse nível que eu me encontro, tá, precisei muito de apoio da família, da minha esposa, principalmente da minha esposa, e tomar os remédios corretamente. Então não adianta chegar a um religioso ou outro e falar pra gente. Olha eu de novo tocando esse ponto. Ah, fulano tá curado, não precisa mais da medicação e tal. Só que daí quando você volta, a doença se agrava. Aí você é obrigado a ser internado de novo. Infelizmente, tá? Porque aí você vai pro hospício, que é o hospital psiquiátrico, né? Te enfia uma injeção sossega-leão lá em você, que não é você, fulano, ou religioso, não é você. É nós. É o meu pessoal que sofre com isso. Até que volta. Só que daí você volta tomando medicação muito mais forte. Fica aí a dica. O pedido, né? Por mais estranho que possa parecer da minha parte, o jeito que eu estou falando, tá? Mas é uma forma que eu encontrei de pedir à sociedade que repense sobre o assunto. Tá bom? Um forte abraço para você, muito obrigado, fica com Deus.